Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria continuar com vocês a nossa sequência sobre potenciação. Esse é o segundo vídeo dessa sequência, né? A primeira eu falei sobre definição, para você entender o que é uma potência, né? E hoje a gente chega de fato nas propriedades de potenciação. Para que servem essas propriedades? Essas propriedades vão servir para você conseguir operar potências, né? É lógico, quando a gente fica falando de números, né? Fica fácil operar, é só você resolver a potência e depois você multiplica elas, por exemplo, se fosse uma multiplicação. Mas quando coloca o x na jogada, o buraco é um pouquinho mais embaixo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Nas propriedades, para vocês entenderem melhor, eu vou dar exemplos com números. E pode parecer bobinho, mas eu quero só que você entenda o que está acontecendo. Depois, ainda nesse vídeo, eu vou fazer um exercício de vestibular, aplicando as propriedades, e aí vai ter o x lá no meio do rolê, e aí você vai perceber por que é importante você entender a definição e as propriedades, certo? Então vamos lá. Propriedade de potenciação, são 5 ao todo, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre as propriedades e algumas consequências diretas dessas propriedades, beleza? Vamos à primeira então. A primeira é uma clássica, né? É a famosa multiplicação de mesma base. Eu mantenho a base, somo os expoentes. Ou seja, né, é uma propriedade para você multiplicar potências de mesma base. Vou te dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo com números, vai ser bobinho, mas é para você entender como está acontecendo, né? Então, por exemplo, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Multiplicação de mesma base, eu mantenho a base, somo os expoentes. Então, 2 mais 3. Isso é a mesma coisa que 2 à quinta. Eu sei que você poderia ter feito 2 ao quadrado, que é 4, e 2 ao cubo, que é 8, e fazer 4 vezes 8, que dá 32. Eu sei. Mas aqui eu tô te provando que dá certo, né? Multiplicação de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Então, 2 à quinta também é 32, então tá dando certo, né? Então, sempre que você vê uma multiplicação de mesma base, você pode manter a base e somar os expoentes. Beleza? Próxima. A próxima também tem a ver com mesma base. E é o seguinte. Divisão de mesma base, para quem não sabe, a fração é uma divisão, né? Então, divisão de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Beleza? Então, perceba que a primeira e a segunda propriedade, elas estão intimamente ligadas, né? Uma é uma multiplicação de mesma base e a outra é uma divisão de mesma base. Então, colocando aqui, por exemplo, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, divisão de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Então aqui vai dar 2. Eu sei que você poderia ter feito 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 8 por 4 é 2. Eu sei. Eu estou te mostrando as propriedades. Porque quando entrar um x na jogada aí, você não vai conseguir encontrar esse resultado. Por exemplo, x ao cubo, sabe quanto é? Não sabe, né? Mas você saberia que x ao cubo sobre x ao quadrado é x. Beleza? Showzinho. Agora, a propriedade 1 e 2, a gente operou propriedade de mesma base. Agora muda um pouquinho, né? A 3 e a 4 vão ser propriedades para bases diferentes. Então, olha só. Se eu tiver uma multiplicação com bases diferentes, só que com o mesmo expoente, olha só. O A, né? Lembrando que esse A, esse M, esse N, esse B são números quaisquer, né? Números quaisquer. Eu estou colocando aqui de forma generalizada, né? Então, multiplicação de bases diferentes, mas mesmo expoente, você pode multiplicar essas bases primeiro e depois elevar o expoente. Então, é um exemplo. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, você pode fazer primeiro 2 vezes 3 e fazer ao cubo. Então, isso dá 6 ao cubo, né? Que é 64. Você poderia ter feito 2... 6 ao cubo 64 não, né? Desculpa. 6 ao cubo é 36 vezes 6, né? 216, né? Você poderia ter feito primeiro 2 ao cubo, que é 8, e 3 ao cubo, que é 9,
e feito o nosso querido... É 27, né? 3 ao cubo é 27. Você poderia ter feito 8 vezes 27. Daria 216, né? Se quiser fazer na calculadora, pode fazer que dá certo. Beleza? Showzinho. Assim como a P1 e a P2, a P3 e a P4 também estão relacionadas entre si, né? A primeira é para uma multiplicação de bases diferentes, mas mesmo expoente. A P4 vai ser uma divisão com bases diferentes, mas mesmo expoente. Se isso acontecer, você pode efetuar essa divisão primeiro. Beleza? Então, por exemplo, 4 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, você pode primeiro dividir o 4 por 2, depois elevar ao quadrado. 4 por 2 é 2, 2 ao quadrado é 4, né? Você poderia ter feito primeiro, né? 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. 16 sobre 4 é 4, né? A gente tá vendo que tá dando certo. Mas, de novo, tô querendo mostrar para vocês aqui as propriedades. Legal? E a última é uma propriedade um pouco mais longe dessas outras, né? A P1 tá bem relacionada a P2 e a P3 bem relacionada a P4. Agora, a P5 ela é bem mais simples. Ela vai te explicar o que você pode fazer quando você tiver uma potência de potência, ou seja, um número elevado a outro e tudo isso elevado a outro. Quando isso acontecer, você pode multiplicar os expoentes. Então, olha o exemplinho aqui. Olha o exemplinho. 2 ao quadrado e tudo isso ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3 é 6. A gente sabe disso, né? Você poderia ter feito 2 ao quadrado é 4 e 4 ao cubo é 64. Aí sim, né? E 2 elevado a 6 também é 64. Então, eu tô te provando que dá certo. Mais uma vez, fazendo com os numerozinhos assim, fica até tosquinho, né? Mas quando a gente colocar um X, uma incógnita aí no meio dessa galera, você vai ver como vai ser importante você conhecer as propriedades. Certo? Vai ter um vídeo extra nessa sequência que sou eu demonstrando essas propriedades. Vai ter vídeo extra. E eu vou estar demonstrando essas propriedades. Não é para você engolir a seco isso daqui. Tem como a gente demonstrar elas. E eu vou fazer isso num vídeo à parte. Caso alguém não queira ver, pode pular ele. Mas se você ficar na dúvida por que eu estou fazendo isso, né? Da onde que vem essas coisas, você pode ir nesse vídeo. Vai ser um vídeo extra assim que eu terminar essa sequência didática de potenciação. Certo? E lá eu vou demonstrar propriedade a propriedade. Então aproveita, tira um print aí e que eu vou para a próxima lousa. E na próxima lousa eu vou te mostrar duas consequências diretas das propriedades. Então tira um print aí que eu vou para a próxima lousa. Beleza, então temos aqui duas consequências das propriedades, são consequências diretas dessa propriedade. Que eu quero mostrar para vocês e eu vou demonstrar porque isso acontece. Tem muito professor por aí que simplesmente manda isso para vocês, você precisa decorar. Mas eu acho a demonstração tão simples, eu vou demonstrar aqui rapidinho para vocês e já é bom porque é um exercício de propriedade. Então eu vou demonstrar usando as propriedades. Então por isso que eu gosto de fazer essa demonstração, né? Porque além de ser uma demonstração fácil, é uma demonstração que eu estou usando as propriedades. Tá? São duas consequências diretas. A primeira é que qualquer número elevado a zero é 1. E a segunda é que qualquer número elevado a um valor negativo, você inverte o número, né? Vira uma fração e inverte o sinal. Vamos primeiro na primeira consequência, né? Vamos por partes. Eu estou te falando que qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número. 2 elevado a zero, 1. 1000 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, 1. Como que a gente pode demonstrar isso daí? Olha só que bacana. Você concorda comigo que o número menos ele mesmo, né, dá zero, né? Então 5 menos 5 é 0. 4 menos 4 dá 0, certo? Qualquer número menos ele mesmo dá 0. E é isso que eu vou fazer. Se qualquer número menos ele mesmo dá 0, eu posso escrever esse a elevado a 0 como a elevado a n menos n. Qualquer número vezes menos ele mesmo dá 0, né? Então eu consigo pegar qualquer número, né? Esse n representa qualquer número que eu queira. E se eu subtrair um número dele mesmo, vai dar 0. Então, o a elevado a n menos n é a mesma coisa que a elevado a 0. Certo? Beleza. Aí, você tem que lembrar das propriedades.
Lembra da propriedade 2? Divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. As propriedades, elas são uma via de mão dupla. Você pode ir de um e chegar no outro, e você pode vir do outro e chegar no 1. Não se esqueça disso. Aqui no expoente eu tenho uma subtração. Ou seja, eu consigo reescrever isso como a elevado a n sobre a elevado a n. Correto? Isso é o nosso querido a elevado a zero. Por quê? Divisão de mesma base, eu mantenho a base e subtrai os expoentes. A diferença é que eu fiz ao contrário, né? Mas funciona. Se funciona daqui pra cá, funciona daqui pra cá. Beleza? E aí tá morto. Sabe por quê? Por quê? Você concorda comigo que qualquer número... Qualquer número sobre ele mesmo dá 1. 5 sobre 5 dá 1. 4 sobre 4 dá 1. Qualquer número sobre ele mesmo dá 1. Ou seja, aqui eu tenho a elevado a n sobre a elevado a n. Eu tenho um número sobre ele mesmo. Então isso, meus queridos, é 1. Então acabei de provar que qualquer número elevado a zero vale 1. Beleza? Porque eu peguei um a, que pode ser qualquer número, e eu peguei um n, que pode ser qualquer expoente. Então com qualquer base e qualquer expoente, eu cheguei à conclusão que isso dá 1. Então qualquer número elevado a zero é 1. A premissa do segunda consequência é a mesma. A premissa é a seguinte. Se você tiver um número elevado a um expoente negativo, você inverte o número e inverte sinal, né? Então aqui é 1 sobre 8, por exemplo. É lógico, no fim das contas, você precisa lembrar disso. Você não precisa lembrar de fato da demonstração. Mas é uma demonstração muito fácil que faz a gente treinar as propriedades. Então eu vou fazer. Se liga. Sabendo da primeira consequência, olha o que eu vou fazer. Você concorda comigo que o menos n pode ser reescrito como 0 menos n? Né? Então isso que eu estou construindo para vocês é o a elevado a menos n. Tudo bem? Então eu peguei o 0 menos n. Olha só o que eu tenho aqui de novo. Divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Significa que eu posso reescrever isso como a elevado a zero sobre a elevado a n, né? Divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Isso é a elevado a menos n. E aí tá morto. Por quê? Porque eu sei que o a elevado a zero é 1. Tá escrito ali, né? Então aqui a gente vai ter 1 sobre a elevado a n é igual a elevado a menos n. E aí tá demonstrado. Eu peguei qualquer número, né? Qualquer n, qualquer expoente, e eu peguei qualquer base, a, e aí quando eu fiz as contas, eu percebi que 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. Então tá aí as duas consequências. É claro, você não precisa decorar a demonstração. Você precisa lembrar que qualquer número elevado a zero é 1, e qualquer número elevado a um expoente negativo, você inverte sinal e inverte o número. Certo? Mas é uma demonstração bem simples aí para vocês. Certo? Para a gente finalizar essa aula, eu quero fazer um exercício de vestibular com vocês, onde a gente usa algumas propriedades. Para a gente conseguir fazer esse exercício, você precisa estar esperto com a definição e com as propriedades. Então, o primeiro vídeo e o segundo vídeo. Tudo bem? Vamos a ele.